mas com o tempo se torna um erro muito grande. Então, se logo no começo Salomão tivesse percebido, as pequenas concessões, teria evitado bastante os problemas que, a princípio, coisas que pareciam insignificantes, mas que lá na frente se tornaram graves. Assim é o coração de todos os seres humanos, todo nosso, não é só o de Salomão ou de qualquer outra pessoa. Nós começamos fazendo pequenas concessões, como Salomão começou. E, obviamente, lá na frente, no amanhã, no dia de amanhã, como a gente fala, o desvio fora do alinhamento é muito grande. No versículo 2 desse capítulo fala: o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres destas nações, porque estas farão o coração de vocês se desviar para que sigam os seus deuses. Essa advertência divina não era apenas uma proibição moral ou uma proibição étnica. Era um alerta pastoral. Era um chamado à vigilância do coração. Deus sabia que o que mais ameaça, ou a maior ameaça à integridade espiritual, não vem de fora, mas de dentro. O declínio de Salomão não começou com escândalos, algo grave. Por exemplo, Davi teve um escândalo muito grave. A vida dele nós vimos que começou muito bem, muito pelo contrário. E quando ele chegou a esse ponto, não foram alguns escândalos absurdos que foram fáceis de ser percebidos. Foram com pequenos desvios, coisinhas mínimas, que, isso aqui pode deixar para lá. Não é tão grave assim. Talvez você já teve numa situação desse jeito. Mas isso daqui não é tão, vamos exagerar. Se a gente for tão radical também, Então, coisinha pequena, isso daí não dá nada, não. Não dá agora, mas lá na frente, o estrago pode ser grande. Então, como nós já lemos aí no versículo 4, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Não era, o começo ele não tinha um coração totalmente dedicado. Nessa série de mensagens aqui, a segunda parte é só sobre o coração de Salomão. E a primeira mensagem era coração dedicado. ênfase aí na palavra totalmente, porque dedicado existem muitos. Totalmente dedicado, poucos. Então, quando fala que alguém é totalmente dedicado ao Senhor, aí nós podemos separar nos dedos. Agora, dedicados, que participam da igreja, que fazem as coisas, que frequentam, que é membro, que é isso, tem vários, tem muitos dedicados. Agora, quantos que podem dizer que tem um coração totalmente dedicado ao Senhor? Em primeiro lugar, o reino de Deus, depois as outras coisas. Quantos que podem dizer isso? Salomão era assim. Pede o que quiseres. O que ele pediu? Sabedoria para servir melhor a Deus. Um coração que estava focado mesmo. E é assim que tem que ser. Mas, infelizmente, nós sabemos que ele já não era mais. O versículo 4 fala. Ele começou com o coração cheio de discernimento, mas foi cedendo espaço com pequenas concessões. E essas pequenas concessões começaram a adoecer o coração dele, que aos poucos saiu do centro da vontade de Deus. Como a ideia lá do pedreiro. Está aqui um pouquinho, está aqui no centro da vontade de Deus, mas lá na frente ele saiu totalmente. A Bíblia é cirúrgica em sua análise. O problema não foi a riqueza e nem as alianças políticas. Porque alguém fala, mas também ele queria ficar mais rico que tudo,
É porque ele fez um monte de aliança política por causa do poder, só pensando em mais e mais. Pessoa que só fica pensando em mais e mais e mais vai dar nisso. Mas não é isso que nós vemos, né, a Bíblia apontando que o problema foi essas coisas. Diz que o problema foi um coração que se afastou do Senhor. Um coração que deixa de ser totalmente dedicado ao Senhor. Algo ao longo, né, foi se desviando. E a divisão interior foi o caminho. Mas o desvio final foi o desastre. O texto aí de 1 Reis 11 mostra que o coração de Salomão não foi se desviando aos poucos. Não foi uma mudança súbita, mas um processo lento, quase imperceptível, até se tornar irreversível. Tem algumas situações que as pessoas elas vão aos poucos entrando naquela situação e chega uma hora que ela fala, não tem mais jeito. Nós dizemos quase irreversível, porque para Deus nada é impossível. Ele pode reverter qualquer situação. Mas, humanamente falando, tem algumas enrascadas que nós nos entramos que é difícil de reverter. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. O amor que deveria ser dedicado e direcionado a Deus foi dividido com outros amores. Aí pode pensar, mas também, né, dividiu o amor de Deus com várias mulheres, olha o problema. Não, foi mais do que isso. Não apenas um amor romântico, mas o amor também por status, poder, por dinheiro, conforto, por segurança humana. Essas coisas, tecnicamente, não são erradas, não são pecaminosas. O problema foi o fato dele desviar o coração do Senhor e foi dividindo o seu amor de Deus com essas coisas, e essas coisas acabaram se tornando ídolos. Aí sim, elas se tornam problemas. Agora, como que é na prática? Como que isso funciona na prática? Porque se não é de uma hora para outra, é aos poucos. E aos poucos nós temos que descobrir para evitar o problema. Então nós vamos ver aí o mecanismo da divisão. O que é a divisão que eu estou falando aqui? Divisão do nosso amor a Deus. Porque nosso amor a Deus deve ser totalmente a Ele, totalmente dedicado, exclusivo. Mas às vezes ele se divide com outras coisas. E como que é o mecanismo dessa divisão? Antes da queda visível, existe uma erosão invisível. Porque o que geralmente a gente vê é o tombo, né? A gente vê a coisa feia, quando chega naquele ponto que já está quase irreversível. Mas antes de chegar a esse ponto, né, disso que todo mundo vê, que fica notório, existe uma erosão invisível. Semelhante àquelas fissuras, vocês já devem ter assistido filmes de barragens, que começa com uma pequena rachadurinha, vazando água, né? Aquela fissura pequena, começa trincando, e se não for tratada, resulta num colapso trágico. Né? Nós sempre vemos filmes assim, mas não é só nos filmes, no Brasil, né? Já vimos casos, né, de Mariana, Brumadinho, né, onde rachaduras ignoradas causaram desastres aí irreparáveis, né, para as pessoas, para o meio ambiente, tudo mais. Por um outro lado, tem exemplos, por exemplo, a barragem de Itaipu e outras espalhadas pelo mundo, que as fissuras foram identificadas e tomaram providência, esgotaram, tiraram o povo, consertaram a coisa e estão intactas até hoje. Resolveram o problema, porque foram detectadas e foram resolvidas. Então, os reparos necessários foram realizados para evitar os desastres. Assim também é o coração. Quando as fissuras começam a aparecer, é tempo de tratar antes que venha a ruína. Já viu a expressão onde a fumaça, a fogo, às vezes começa uma coisinha pequenininha,
parece inocente, parece insignificante, e vai meio que deixando, e depois chega uma hora que derruba tudo e a coisa fica difícil de ser controlada. Então, temos que detectar essas fissuras no coração para evitar o desastre lá na frente. O texto revela com clareza a tática do desvio. Porque a ideia é que Satanás ele desvia a gente. Qual que seria o nosso foco? A Bíblia fala que temos que estar totalmente focados em Cristo, um coração totalmente dedicado a Ele, mas durante a vida aqui a gente desvia, né? Uma hora você está olhando para um lado, uma hora você está olhando para o outro, não fica totalmente focado. Então existe a tática do desvio que o inimigo certamente usa. E aqui no versículo 3 a 5 temos aí algumas delas, né? Elas o induziram a desviar-se do caminho. Obviamente, né, alguém que desvia do caminho do Senhor vai ter problemas. Seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Se não é totalmente, já é uma fissurinha. Já é um pequeno desvio, aquela coisinha aqui que... ele é dedicado, uma pessoa muito... Você diria que é dedicado? Sim, totalmente dedicado. Não, né? Totalmente também não, né? Não é todo mundo que é totalmente dedicado, que sempre vai pensar em Deus em primeiro lugar, né? Na igreja em primeiro lugar. Ou será que pensa no dinheiro, outra coisa, que depois a gente vê? Tá vendo? Pequenos desviozinhos. No versículo 4, versículo 5, Salomão seguiu. Aí a coisa já piorou, né? Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Né? Começou se desviando, o coração já não era totalmente dedicado, a hora que viu, ele já estava ali seguindo esses deuses pagãos. Embora Salomão não tenha abandonado formalmente o culto a Deus, né, não tem nenhum relato que fala que ele abandonou mesmo, que ele era um desviado, né, como aquela pessoa que sai da igreja e nunca mais quer saber da igreja, né, não tem um exemplo, não fala nada disso. Provavelmente ele continuava mantendo as cerimônias no templo, né, mas o coração dele já estava desviado. Aqui que entra o ponto do coração desviado. Ele ainda fazia as coisas. Se fosse, voltando aqui para o tempo da igreja, só fazendo uma metáfora, seria alguém que frequenta a igreja, vem, participa, né, de corpo, mas o coração já não está mais aqui. É uma pessoa que está com o coração desviado. Está aqui, mas está pensando em outra coisa e tal. Então já tem o coração desviado. Era o que acontecia com ele. Ele fazia cerimônias, era formal, seguia o protocolo. Mas o coração já estava desviado, influenciado pelas práticas idólatras de suas esposas. Um coração desviado é aquele que deixou de Deus, que deixou que Deus não fosse mais o foco de sua atenção. Quando falamos aqui de reis e falando de desvio, eu lembrei de uma tática do xadrez. O xadrez é conhecido como o jogo dos reis, né? São dois reis enfrentando um ao outro ali. E tem uma tática que é chamada desvio, né? Que a ideia é de tirar a atenção, desviar a atenção ali do rei oposto, do adversário, ou até mesmo para desviar daquela posição firme que ele está bem tranquilo, aí faz uma coisinha e desvia, pronto, desanda tudo. Então tem uma tática chamada de desvio e que muitas vezes você não tem que fazer, você tem que aceitar o que a pessoa fez. Você vai ter que se desviar do teu plano, porque ele usou esse tema aí, tático. E o objetivo é para atrair atenção para um ataque, né, por meio de um ataque secundário, para depois dar um golpe certeiro. Então, quando faz aquele movimento, não é o alvo, né? Talvez está atacando uma determinada peça, e a pessoa, essa peça aqui é muito poderosa, está atacando aqui, mas talvez não é isso. Ou ele está deixando uma peça ali para ser pega, né, de bandeja, mas só está tentando desviar, e a hora que a pessoa cai,
Aí depois já vem pum, o golpe. Eu que jogo online já aconteceu algumas vezes, aí de repente, tum, você perdeu. Mas como? Como? Aí foi ver, eu fui desviado ali a atenção. Então, para quem joga sabe muito bem o que eu estou falando. E Satanás, ele age da mesma forma. Naquele livro, em Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, Satanás diz que o objetivo dos demônios é fixar a atenção do paciente no fluxo. Olha a ideia do desvio. Mantém, Satanás fica fazendo isso com a gente. Faz o paciente, ou seja, as pessoas que ele está tentando tentar, né? Porque, segundo o livro, todo mundo tem um demônio que está junto todo dia ali, né? Tentando fazer a pessoa desviar do caminho. Agora, e a tática é essa, é não mexer em nada. É só deixar a pessoa fazer exatamente o que ela gosta, do jeito que ela prefere, no cotidiano, sem mexer nada. Porque se mexer muita coisa, a pessoa desconfia. Acho que tem alguma coisa errada aqui. Deixa seguir o fluxo. Você gosta desse tipo de trabalho? Toma. Você gosta disso? E a pessoa continua fazendo a vidinha dela. Não, está normal, não tem nenhum problema. Só que nesse trabalho que ela está fazendo aí, ela está... Aquele pequeno desviozinho da linha está levando ela lá longe de Deus. Então, C.S. Lewis, acho que foi muito preciso, mostrando essa questão aí, que para desviar a pessoa, é só deixar ela fazer as coisas do dia a dia, do cotidiano. E ele usa exemplos, por exemplo, uma refeição normal, entretenimentos que ela gosta, trivialidade. Não tira essas coisas. Se ela gosta desse negócio aí, gosta de ficar brincando com essa coisa, dá mais. Essa é a ideia, porque aí a pessoa continua ali e não faz as outras coisas. Ela não, né, fica desviada de uma forma diferente, né? A pessoa fica mantendo a mente naquilo que ela mais gosta. E isso serve para impedir que ela tenha um coração totalmente dedicado. Essa é a ideia. Mantém fazendo as mesmas coisas, não muda nada. Deixa fazer o que ele gosta. Deixa ele ser um dedicado na igreja. Se é dedicado, que continue sendo dedicado. É ótimo que seja dedicado, porque é melhor do que não ser, né? E aí não é um coração totalmente dedicado. Aí a gente já sabe o que vai acontecer. Satanás usou a tática do desvio para desviar Salomão. As influências externas o desviaram de sua fé, comprometendo sua comunhão com Deus. O maior perigo do coração humano não é necessariamente trocar Deus por outro Deus. Porque talvez você pense, nós não podemos ter ídolos, não posso trocar Deus por outro Deus, isso é um perigo. Esse não é o maior perigo. É tentar colocar Deus ao lado de outros deuses. Porque trocar fica meio que óbvio. Isso é perigoso. Não vou trocar Deus por essa coisa não. Mas e colocar junto? E andar ao lado? Né? Deus mais os ídolos. Aquelas coisas que a gente gosta. Deixa o fluxo seguir. Isso é um problema. E foi o que aconteceu com Salomão. As coisas foram acontecendo naturalmente. Muita sabedoria, tudo que ele fazia dava certo. Ele pediu sabedoria para Deus, Deus deu, e ele estava fazendo aquelas coisas. E se está dando certo, porque não tem problema. Então, o maior problema é viver na prática um sincretismo religioso, ou uma religião da conveniência, um pouco de Deus, um pouco do mundo, um pouco de fé, um pouco de Bíblia, um pouco de ídolos, um pouco de autossuficiência, um pouco de cada. Você não abandona Deus totalmente, é até dedicado, mas tem um pouco do outro lá também.
Tendo entendido, então, como o coração de Salomão se desviou, vejamos agora os estágios específicos desse declínio, que levaram à anatomia de um coração dividido. Então, o segundo ponto é a anatomia dos desvios. Como esse desvio acontece? Como alguém chega a ter um coração desviado? O texto nos mostra uma sequência sutil, porém devastadora. 4 estágios marcaram o declínio de Salomão. Primeiro, nós já vimos, pequenas concessões. Fez pequenas concessões, alianças políticas, casamentos, e assim foi. Acomodação interna, tolerância pessoal aos cultos e costumes das esposas. Né? Foi acostumando, tolerando, acabando ficando com a mente aí cauterizada. Prática aberta, edificação de altares e participação nos rituais pagãos. Aí já chegou no ponto que já não estava escondendo mais nada. E divisão total. O coração já não é mais exclusivo de Deus. Não é mais totalmente dedicado a Deus. Ele certamente ainda não negava Deus. Se alguém fosse falar mal contra Deus, certamente ouvi umas poucas e boas dele. Ele certamente defendia Deus e ainda continuava crendo quem que Deus era, nunca mudou isso, mas andava junto com outros deuses falsos. Salomão, que dedicou anos à construção de um templo para Deus, também construiu altares para deuses pagãos. O homem que começou orando, pedindo por discernimento, termina oferecendo sacrifícios a Moloque. Moloque fazia sacrifícios de humanos. Quem adorava esse Deus sacrificava até crianças. Isso revela uma das maiores tragédias espirituais da história bíblica. Um homem pode ser cheio de sabedoria e ainda assim cair. A queda de Salomão não foi falta de informação, porque às vezes a gente quer resolver o problema informando as pessoas, né? Vou falar tudo aqui para vocês, vocês não vão cair nunca mais. Não vai ter problema, não é falta de informação. Ele conhecia a lei, que é a palavra, ele conhecia os mandamentos, ele sabia das advertências, ele sabia o que era certo e o que era errado. O problema não foi falta de conhecimento, mas falta de vigilância sobre o próprio coração, que ele mesmo escreveu no provérbio que deveria guardar o coração. Assim como uma rachadura pequena pode derrubar uma barragem, pequenos desvios não tratados podem derrubar gigantes espirituais. Vira e mexe, a gente vê na internet um pastor que escreveu não sei quantos livros, e isso, e aí de repente tem um pecado. E as pessoas, mas como que isso aconteceu? Pode derrubar gigantes. Acautelai-vos para que o vosso coração não se endureça, diz Hebreus 3:12. Qualquer um pode ter um coração endurecido. A sedução do poder, das paixões, da segurança nas coisas materiais, da busca por validação humana, tudo isso foi fissurando as muralhas internas do coração de Salomão, até que a idolatria o fez desmoronar e lidar com o estrago. Então isso leva às consequências do desvio. Não tem jeito. Se não lidar com o problema, uma hora vai dar lá na frente. Tem certas coisas que a gente sabe que vai dar problema. E ele teve que lidar com as consequências do desvio. Deus que sonda o coração, ele não se cala diante da infidelidade. Deus não vai deixar quieto. Olha o que ele declarou para Salomão, versículo 11. Porque você não guardou a minha aliança, certamente dividirei este reino. Olha a consequência. Olha a punição. Olha que muitos outros sofreram a partir dali. Israel foi espalhado, estudamos na escola dominical, né, das dispersões. O reino
outrora unido e próspero, foi sentenciado à divisão. Por respeito a Davi, Deus adiou o juízo até a morte de Salomão, quando a nação se partiu em Israel, que é reino do norte, e Judá, reino do sul. O coração dividido do rei resultou na fragmentação da nação. Pecados ocultos no coração, cedo ou tarde, tornam-se escândalos públicos. A história de Salomão é um alerta. Nem sabedoria, nem experiências passadas, experiências passadas com o próprio Deus, que foi o caso dele, garantem proteção contra um coração dividido, se não houver vigilância constante. Salomão falhou em buscar continuamente o Senhor para renovar seu discernimento. Ele pediu discernimento no começo, mas ele precisava continuar com o Senhor e pedindo isso. Como Paulo exorta em Romanos 12:12, devemos perseverar em oração. Em 1 Crônicas 16:11, aconselha: buscai o Senhor e a sua força, buscai perpetuamente a sua presença. O sucesso espiritual do passado não assegura fidelidade no presente. Se fosse assim, só aquela decisão que ele tomou de escolher sabedoria, pronto, ele estaria seguro para todo sempre, mas não assegurou. A presença de Deus não coexiste com ídolos no coração. Como Jesus afirmou lá em Mateus, ninguém pode servir a dois senhores. Nosso coração não suporta múltiplos tronos. Ou Jesus reina plenamente, ou os ídolos prevalecem. Porque você pode pensar, mas Jesus está no meu coração e os ídolos também estão, está dividido, não está tão ruim. Não, está ruim sim. Os ídolos estão prevalecendo. Porque você não está dando lugar para o Senhor e Ele não vai impor isso. Diagnóstico aí do coração desviado. O coração desviado de Salomão é o epitáfio espiritual de um homem que começou bem. Epitáfio é aquela plaquinha que põe no túmulo, né? Que às vezes põe a data lá e alguma frase para a pessoa que morreu. Esse é o epitáfio. Então, o coração desviado de Salomão é o epitáfio espiritual de um homem que começou bem, mas que terminou em ruínas. Porém, sua história também serve de alerta e de convite. Vigiar, examinar, identificar certos desvios ou pequenos desvios, destruir os altares ocultos e manter a fidelidade ao Senhor acima de tudo. Que nossa oração seja como a de Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmo 139, 23. E que nossa vigilância seja constante, lembrando sempre, o coração desviado é o primeiro passo para uma vida despedaçada. Apesar de seus caminhos tortuosos, Salomão nunca abandonou completamente a fé em Deus. Durante um tempo ele tentou viver segundo a sabedoria humana, buscando sentido nos prazeres, nas riquezas, nas realizações, mas colheu frustração e vazio. Provavelmente já no fim de sua vida que ele escreveu o livro de Eclesiastes falando tudo isso, onde ele buscava alertar os jovens e o seu reino contra esse desvio, viver sem levar em conta o temor do Senhor. Esse foi o problema maior dele. Depois de experimentar o amargor de um coração desviado, Salomão termina seu livro com um chamado claro à obediência. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Eclesiastes 12:13.
Mesmo tendo se desviado por um tempo, Salomão reconhece no final que a verdadeira sabedoria está em temer ao Senhor e obedecê-lo. Esse é o seu último conselho, talvez tardio, mas sincero. Como alguém que aprendeu com dor que o coração longe de Deus nunca encontra paz. Que possamos aprender com essa história, muito conhecida, mas que muitas vezes na prática não é colocada. Possamos aprender com essa história não apenas com os seus provérbios, mas com o seu desvio e o seu retorno. E que o nosso coração não precise se desviar para entender o valor de permanecer fiel. Depois que ele desviou, lá na frente, ele entendeu que nós não precisamos disso. Possamos detectar as fissuras, consertar e não pagar para ver se realmente vai dar errado ou não. Senhor Deus, agradecemos porque a Tua palavra nos mostra exemplos de pessoas que tiveram corações desviados. Alguns desviaram e foram até o final com os seus corações duros. Outros voltaram ao Senhor. Entendemos que Salomão no final reconheceu isso e entendeu através da declaração que ele diz que devemos obedecer ao Senhor, aos seus mandamentos, que é o que realmente importa nesse mundo. Pedimos que possamos entender essa mensagem, colocarmos em prática em nossas vidas, para não precisarmos cair, para entender que essa é a melhor forma. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Lembre-se de que você é um filho do Rei dos Reis. Mantenha-se imaculado do mundo. Não manche os dedos que em breve tocarão acordes no céu. Não deixe que estes olhos tornem-se janelas de luxúria. Olhos que em breve verão o Rei em sua beleza. Não deixe que os pés que em breve andarão sobre as ruas de ouro sejam poluídos em lugares lodosos. É o comentário de Spurgeon. Pedir que os irmãos façam essa leitura. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vem me limpar dos vis pecados meus, também da transgressão que oculta for. Vamos cantar o último hino para encerrar. Eu vou pedir para os irmãos colocarem em pé pela última vez, para encerrarmos o culto cantando o hino Sonda-me, ó Deus.
quero gastá-lo no serviço teu, minhas paixões tu podes dominar. Ó Santo Deus, vem sempre em mim estar. Senhor nosso Deus, agradecemos por estarmos aqui. Agradecemos pelas pessoas que chegaram, especialmente pela palavra que ouvimos. O que pedimos é que o Senhor nos ajude a fazermos desde agora até todo o tempo, semana, os dias e tudo que vai tentar nos atrapalhar. Que possamos lembrar da sua palavra, lembrar do que ouvimos aqui, do que as músicas que são baseadas na sua palavra nos ensinaram. Com a ajuda do Senhor, que nós possamos não ter o coração dividido, possamos priorizar as coisas do Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos capacite a isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos.